alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Fazendo o nosso remember da aula anterior, que a gente conversou sobre engajamento digital. Então, o engajamento do consumidor se trata dos interesses em andamento entre uma companhia e seus consumidores, oferecida pela empresa, mas escolhida pelos clientes. Então, a gente conversou bastante na aula anterior falando sobre isso, que quem tem a decisão final, o poder de escolha, é o cliente. Então, vai ser o cliente que vai determinar se gosta ou não daquela marca e também os seus feedbacks, as suas avaliações sobre o produto ou serviço, que vai também ter esse engajamento e vai ser o diferencial, tá? O engajamento do consumidor é essencial para a consolidação da reputação e para melhorar a imagem de uma empresa no mercado. Então, o engajamento também serve para isso, para consolidar a sua reputação, né? Empresas que são um pouco mais jovens, mais recentes. Com o engajamento, eles conseguem mostrar o que o produto deles faz, se tem alguma questão social interligada. A gente já falou sobre marketing social em algumas aulas anteriores, né? Então, tudo isso faz diferença e a empresa precisa ser transparente e, principalmente, verdadeira nesses quesitos, né? Então, falamos bastante que não adianta fazer um bom engajamento, por exemplo, nas redes sociais e, na verdade, o produto não ser tudo aquilo ou não estar realmente vinculado alguma questão de responsabilidade social, que a gente vai acabar descobrindo ou que o produto não tem tanta qualidade assim, ou que realmente não tem esses valores ligados à empresa, e aí a empresa perde todo o seu valor, toda a sua credibilidade. Então, tudo que eles tentaram construir, se construir na base da mentira, depois fica complicado, porque em algum momento alguém vai descobrir e eles perdem toda a credibilidade, então acaba tendo um trabalho à toa. Então o engajamento precisa ser verdadeiro, né, e os valores da empresa também, tá? Então uma empresa de qualidade, com bons produtos, vai chamar a atenção de mais clientes e o próprio cliente vai ajudar a engajar, né, vai ajudar no engajamento daquela empresa, produto ou serviço. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente compartilha com os amigos e com os familiares, tá? E o foco da nossa aula de hoje vai ser relacionamento com o consumidor em mídias digitais. Na aula anterior também a gente falou do engajamento digital, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a questão das mídias digitais. E a gente sabe que é extremamente forte, né? Como eu comentei na aula anterior, a gente já teve uma aula que falou somente sobre a evolução, né, da tecnologia, e a gente sabe que isso tem um impacto direto, né, nas nossas relações e em tudo, tá? Então a gente continua no nosso bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre relacionamento com o consumidor em mídias sociais, tá bom? Então, relacionamento com o consumidor. Relacionamento com o consumidor é um conceito de marketing que expressa a conexão permanente entre uma empresa e seus consumidores, somando todas as interações. Então, basicamente é isso, né? A relação é a conexão que a gente tem. Eu falei um pouquinho mais sobre isso na aula anterior, né? Na aula de engajamento. As empresas no meio digital acabam como se fosse, né, um amigo nosso. A gente gosta de ir ali no feed, dar uma olhada, saber se está tendo algum produto novo, alguma atualização, ou simplesmente curtir fotos, né, e comentar, fazer comentários sobre aquele produto, né? Hoje em dia as páginas as empresas têm páginas em Facebook, Instagram, estão cada vez mais engajadas nesse quesito, tá? A gestão dessa relação tem como objetivo fidelizar o cliente, manter um vínculo de longo prazo e torná-lo um legítimo defensor da marca. Então, essa aula está bastante interligada, né, com a aula anterior, mas aí a gente já fala de relacionamento. Então, quando o cliente já está fidelizado ou quando ele já comprou algum produto e gostou, então a gente tem que manter, lembra que eu comentei sobre churn? A gente tem que manter aquele cliente e fazer com que cada vez mais ele esteja mais feliz e mais satisfeito com a nossa marca, né, para ele com certeza ser, como está falando aqui, né, ser um defensor da causa, né, ser legítimo nesse quesito. Então, fala bem da marca sem ganhar nada por isso, ou sem nenhum bônus, né, por conta disso, mas sim só pelo fato da marca realmente ser de qualidade, ter valores que faz sentido para ele, tá? Como em qualquer outro tipo de relacionamento, sua manutenção depende de diálogos constantes, conhecimento do outro e reciprocidade. Então, né, quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de uma pessoa, mas foi como eu falei, as marcas, a gente tem elas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e é quase como se fosse um amigo. A gente acaba tendo um carinho, a gente divulga
é diferente, né? Então, precisa ter esses diálogos, a gente sabe, eu comentei, quando a gente tem um diálogo mais fácil, mais simples de se comunicar com aquela empresa, né, com aquela marca, é muito mais bacana para a gente. Né? Eu citei alguns exemplos, por exemplo, o Banco Digital Nubank, eles têm essa questão de diálogo, é muito simples, é muito fácil de você conseguir falar com o atendente. Quando você fala com o atendente, é um atendente de verdade, ele realmente soluciona o seu problema, né? Já fazendo merchan do Nubank. E é exatamente isso que acontece. A gente gosta, a gente fica tão contente, né, com a marca, com o serviço, com o atendimento, que a gente fala para outras pessoas de uma forma verdadeira, extremamente natural. Então, quando as empresas proporcionam esses diálogos para feedbacks, principalmente para a solução de problemas, ganham muitos pontos. Como uma pessoa de verdade, né? Se a gente está com algum problema e a gente consegue conversar de uma maneira simples e resolver aquele problema, a gente fica contente. E é assim também com as empresas. Então, a gente quer conhecer mais das empresas, as empresas precisam conhecer um pouco mais da gente, né? Já que a gente é o público-alvo dela, e isso precisa ser recíproco, tá? A gente precisa gostar, ter respeito pela empresa e ela da mesma forma com a gente, tá? Ao adotar o conceito, as empresas seguem desenvolvendo uma gestão de relacionamentos com o cliente eficaz, capaz de construir relações saudáveis e duradouras. Então, quando a gente fala disso, de uma relação saudável e duradoura, é realmente o cliente que dá like, comenta, fala bem da empresa para as pessoas ou do produto. E principalmente continua, né, comprando, consumindo os produtos da empresa, isso não só uma vez, mas por muito tempo. Foi como eu tinha brincado, né, nossas mães e avós provavelmente são defensoras do Omo, que eu acho que era, na época, né, há uns anos atrás, era um dos melhores, e acaba criando esse vínculo, esse relacionamento, que não troca a marca por nada, e se alguém falar de outra marca, fala, não, essa daqui é melhor, experimenta você que você vai gostar. Então é nesse nível que a gente fala de ter um relacionamento saudável e duradouro, tá? A base dessa estratégia é o sistema de CRM, Customer Relationship Management, tá? Meu inglês é péssimo, mas fica aí, vocês que manjarem mais de inglês, vocês vão entender. Mas enfim, o que é isso? Que é um software que contém todos os dados da base de clientes, desde as informações básicas até hábitos e comportamentos. Então vamos falar CRM, que aí fica bem mais fácil, tá? Que vocês viram que o meu inglês não deu certo, mas aí vocês ignoram, tá? Quem sabe depois eu não dou editada e vocês nem ficam sabendo que eu falei horrivelmente. Mas enfim, então esse software serve exatamente para isso, para você ter os dados, por exemplo, data de aniversário. É super bacana se tem essa base de dados, ter e mandar uma promoção para a pessoa, ganhou 5%, ou algum tipo de programa de fidelização que os clientes gostam, ou saber até mais profundo para você entender melhor, né, com os clientes que você já tem, se eles já estão na empresa, já estão felizes, com os dados desses próprios clientes, você pode buscar novos clientes, né, ter a nossa persona, criar a nossa persona, né, com esses dados e com essa base de informação para buscar, né, o nosso público-alvo, aprimorar o nosso público-alvo e conseguir novos clientes, tá? A partir dessas informações, áreas como marketing, vendas e atendimento conseguem personalizar a comunicação com os clientes e traçar estratégias para se relacionar melhor com cada um deles. Então, né, de acordo com cada perfil, eles vão traçando e fazendo uma personalização para ter uma comunicação mais efetiva, mais eficaz e que seja interessante de acordo com o público de cliente que essa empresa ou serviço atende, tá? Para medir o sucesso do relacionamento com os clientes, basta avaliar indicadores como o índice de satisfação e taxa de retenção. Então, isso seriam mais dados internos, né? Então, quando a empresa trabalha com pesquisa de satisfação, aí ela consegue saber se está mediano, o que está ruim, o que está bom, o que a gente precisa melhorar, e também a taxa de retenção. Então, por meio desses sistemas, a gente consegue saber, a Mayara veio, comprou uma vez o produto e nunca mais voltou. Será que ela não gostou? Ou ver, né, se teve ali a satisfação ou não. Não vou comprar mais porque aconteceu isso, isso, isso. Então esse ponto, outros clientes já reclamaram. Então esse ponto a gente precisa reclamar, não é uma reclamação pontual só da Mayara. Ou muito pelo contrário, nossa, a Mayara comprou e desde a primeira vez que ela comprou, ela já fez mais 10 compras, né, nesses últimos 5 meses, por exemplo. Então realmente ela gostou, ela pode ser uma promotora da marca e aí também fica de fazer alguma promoção específica, né, que já que a gente tem essa base de dados e consegue ter esse controle, consegue saber que nos últimos 5 meses a Mayara fez 10 compras, por exemplo, tá? E aí
passou 3 meses, a Mayara não comprou mais nada. O que será que aconteceu? E aí pode mandar um cupom, né, personalizado ou não, aí vai depender do sistema de cada empresa, mas pode mandar, por exemplo, um cupom. Oi, sumida, faz tempo que você não vem aqui na nossa lojinha. Passe e compre alguma coisa e ganhe 5% de desconto, por exemplo, tá? Então isso é muito mais atrativo e faz com que o cliente tenha um relacionamento mais estreito, mais legal com a empresa ou serviço, tá? Então isso daí também é super bacana ter esses sistemas. 5 níveis de relacionamento com o cliente. Então, dependendo da proximidade com a empresa, a relação com os clientes pode ser classificada em vários níveis. Então, nível básico de relacionamento com o cliente. No nível básico de relacionamento com o cliente, a empresa mal conhece seus consumidores e está preocupada apenas com o fechamento das vendas. Então, muitas vezes isso acontece com empresas leigas ou empresas que acabaram de se iniciar e elas estão preocupadas com o quê? Vender, vender, vender. Então, não importa se o cliente vai gostar, se o cliente vai voltar, se o cliente vai ter um feedback bom, se ele vai falar mal, se ele vai falar bem. O que importa é vender todo o nosso estoque, porque pode ser que a empresa acabou de começar ou simplesmente não tem tanto conhecimento dessa questão de relacionamento com o cliente. Então, geralmente, isso acontece mais no início, né? Que as empresas vão crescendo e vão vendo que elas precisam melhorar. Então, é mais fácil a gente encontrar isso em empresas menores ou que foram abertas recentemente. Mas também tem empresas que já começam no gás, né? É só para exemplificar um pouquinho mais, tá? Não há um direcionamento para atender, ainda falando do primeiro nível, tá? Para atender a necessidade dos clientes. Tampouco a construção de um relacionamento de longo prazo. Obviamente, essa falta de conhecimento e atenção com o público pode custar caro para a empresa. Hoje, os clientes não aceitam ser tratados como números e esperam que a empresa valorize sua confiança. Então, hoje em dia, realmente, a gente gosta de serviços mais personalizados, a gente gosta de saber que não é só mais um cliente, mas que a gente é valorizado. Então, foi, né, como eu comentei ali, então a empresa só quer vender, 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 não importa se você vai voltar ou não, é só mais um número. Vender um, ótimo, não importa se vai reter a Mayara e a Mayara vai comprar mais nos próximos meses, tá? Nível reativo de relacionamento com o cliente, então seria o nosso nível 2. O nível reativo de relacionamento com o cliente ainda está bem abaixo na escala, pois a empresa ainda não está pensando em como atendê-lo melhor ou solucionar seus problemas. Nesse estágio, os vendedores percebem quais clientes podem ser mais rentáveis e tentam aumentar suas vendas a todo custo, mesmo que seja preciso empurrar produtos e serviços, ou seja, o cliente é reconhecido apenas pelo seu potencial de conversão, sem considerar seu perfil, necessidade e desejos. Então, o que acontece? Eles veem quem são potenciais clientes ou não, dão preferência, obviamente, para quem parece ser um potencial cliente e tenta vender mesmo que aquela solução, aquele serviço ou aquele produto não faça sentido para a pessoa, né? Às vezes a pessoa nem precisa daquilo, mas vai falar que é bom e vai empurrar, né, aquela venda só pelo fato de precisar vender. Então, só aqueles vendedores são conhecidos como chato, que a qualquer custo você sabe que talvez aquilo não vai fazer sentido, mas ele insiste e fala que aquilo vai ser ótimo para você, e aí na verdade nem é. Então ele não está preocupado realmente com a qualidade da venda, tá? Falando aqui mais no sentido de venda, mas no geral, né? Então também são empresas que são um pouco mais leigas nesse sentido de conhecimento, tá? Nível responsável de relacionamento com o cliente. Então, esse seria o nosso nível 3. No nível responsável de relacionamento, a empresa começa a conscientizar sobre a importância de construir vínculos com seus compradores. Então, aqui já começa a ter uma consciência e já começa a entender e saber que a questão de relacionamento com o cliente é importante para a empresa realmente decolar e dar certo, tá? Desse modo, os vendedores recebem suas primeiras instruções sobre vendas consultivas, que tem como foco a solução de problema dos clientes e não a venda a qualquer custo. Geralmente, a primeira providência das empresas nesse estágio é implementar o pós-venda, que são as estratégias para garantir a permanência do cliente após a compra. Então aqui a gente já vê que fica um pouquinho mais elaborado, já fica um pouco mais interessante, já é aquele vendedor que realmente te escuta, entende, você procura esse determinado serviço, produto, por causa disso, disso e disso. Então esse produto que tem isso vai fazer sentido. Então já é uma venda, né, que já faz muito mais sentido, já não é aquela venda empurrada,
ele ouve o seu problema e traz um produto, serviço que tenha a solução. Então, isso já é um atendimento mais personalizado, já é mais bacana, e como a gente viu, o atendimento faz total diferença, né? Nesse quesito, e também aqui já entraria o pós-venda. Então, vendeu determinado produto ou serviço para a Mayara e entra em contato para ter um feedback, saber se deu certo, se não deu, saber se foi bom, se precisa de um novo, se não precisa, e coisas do gênero, né? Então, já foca também um pouquinho mais no pós-venda. Então, a gente sabe, né, se, por exemplo, a gente compra um determinado produto e depois a empresa vem, e aí, gostou, deu certo, funcionou, né? Vamos supor que era algum problema específico, e aí conseguiu solucionar. E aí eu dou o feedback, falo que foi legal, a gente se sente feliz porque não parece que a gente é só um número, não parece que foi empurrado, que foi vendida, tipo, deu certo mesmo ou não? Ah, se não deu certo, tem isso daqui que pode solucionar, né? E se não dá certo, tentar trazer uma outra solução ou entender o porquê não deu certo, tá? Então, como no próprio nome já diz, acaba sendo, né, literalmente um relacionamento. A gente sabe que a empresa está realmente preocupada, né? Não só quer realmente vender. Então, aqui a gente já está no nível intermediário que começa a melhorar. Os executivos de venda passam a acompanhar melhor os clientes, respondendo às dúvidas, solicitações e críticas, mas ainda não é o suficiente, pois a ligação é frágil e não busca conhecer a fundo os clientes para oferecer novas soluções. Então, né, foi como eu falei, já começa a melhorar, mas ainda não é o seu nível, ele está no intermediário, mas já é bacana que a gente já sabe que tem muitas empresas que nem chegam a esse nível, tá? Mas aí foi como falou, às vezes é frágil, a pessoa não gostou e acabou. Então, nível proativo de relacionamento com o cliente. Então, esse seria o nosso nível 4. Quando a empresa alcança o nível de proativo, o relacionamento com o cliente fica mais sério e constante. Nessa fase, os vendedores já realizam follow-up continuamente e estão sempre em contato com os clientes. Então, aquele pós-venda já fica bem mais estruturado, bem mais incorporado, já busca ali o vendedor, porque sabe que ele realmente vai solucionar o problema e não vai só vender, então não vai ser mais um número, né? Já começa a ter um atendimento realmente diferenciado. As primeiras estratégias personalizadas de cross-selling e upselling começam a ser aplicadas e a experiência do cliente atinge um novo patamar. Aqui a equipe de vendas já sabe que precisa se focar na solução de problemas e dores do cliente. Em primeiro lugar, agindo como consultores para encontrar a oferta ideal para cada consumidor. Então, quando ali a gente fala de, por exemplo, dores, são os problemas, né? Então, você chega numa empresa que faz um determinado serviço, ou que tem um determinado produto, e fala que tá, por exemplo, tô com uma goteira lá em casa, já passei um monte de produto, nada resolve. E aí a empresa que é mais amadora, vamos dizer assim, que está no nível 1 ou 2, ela vai vender qualquer produto ou produto mais caro, só para ter uma rentabilidade melhor, só que aí não resolve. Então, Mayara nunca mais eu voltaria, eu nunca mais vou comprar aquele determinado produto. Numa empresa já desse nível 4, tenta entender, fala, olha, o que você já passou? Isso não funcionou, isso não deu certo. Então o seu problema é um pouco mais sério. Então, esse vazamento, essa goteira que você está tendo, deve ser um problema um pouco maior. Talvez esse produto não resolva, você precise de determinado serviço, ou esse produto aqui é certeza que vai resolver, e aí explica, né, pelo que você me relatou do seu problema, esse produto tem essa determinada solução, então já é algo que é um pouco mais interessante, aqui só exemplificando, tá, para vocês entenderem. Eu falei da goteira porque eu lembrei também de um produto, eu e as minhas experiências, né, é um produto que não é especificamente para goteira, mas ele serve também e super funciona, mas também não vou fazer aqui merchan, porque eu já fiz muitos merchans e não tô ganhando nada por isso. Era só para exemplificar mesmo. Mas aí a gente já vê que é muito mais próximo, já é muito mais personalizado, a gente já fica muito mais interessado com a empresa, porque a gente vê que eles realmente dão uma atenção diferenciada pra gente, tá? E o nosso nível 5, né, o nosso último nível, é o nível de parceria no relacionamento com o cliente. Então, finalmente, o nível de parceria é o que caracteriza o marketing de relacionamento eficaz nas empresas. Nesse estágio, o cliente se torna fã da marca e os vendedores assumem o papel de parceiros estratégicos, ajudando ao consumidor a encontrar a solução perfeita para os seus problemas. Então, já é aquele estilo de cliente que já sabe de tudo que gosta, né? Já conhece o produto da empresa, já divulga para os amigos, já fala super bem e só usa ali o vendedor para tirar alguma dúvida. Por exemplo, eu estava usando esse produto número 1 e eu vi que
vocês lançaram esse produto número 2. Queria saber um pouquinho mais o que ele tem de diferente, qual que é o benefício dele comparado ao outro, ou coisas assim do gênero, né? Então, a pessoa, por si só, ela já gosta, já divulga e já compra a marca, e os vendedores são mais para, olha, já usei esse e vi que tem esse produto também. Será que ele vai ser melhor ou não? Esse daqui eu me adaptei bem por isso, foi bom por isso. E esse daqui, será que vai ser interessante ou não? Então, já é uma pessoa que já é propensa a comprar da marca, tá? Para isso, a empresa já conta com uma base de dados robusta e organizada em um sistema de CRM, com ações automatizadas para manter contato com os clientes. Desse modo, consegue reunir todas as informações necessárias sobre os clientes, mapear a jornada de compras e criar um funil de vendas certeiro. Então, a empresa já tem uma base de dados mais interessante, ela consegue incorporar melhor todos esses dados e consegue ter uma ação mais personalizada. E foi como eu falei, todo mundo, né, gosta de ser tratado como uma pessoa que sabe o que quer, que gosta, o que não gosta, e não apenas como números. Ah, mais um que vendeu, vou vender o produto mais caro, porque depois vai voltar aqui mesmo. Então, né, a gente gosta que tenham esse cuidado, que tenham essa preocupação. E aí também a empresa, como ela tem essa qualidade, os clientes voltam, então elas conseguem fazer esse mapeamento, fazer, se necessário, promoções personalizadas, consegue entender o que é bacana, consegue saber qual pode ser o próximo lançamento, porque se esse deu certo, ou tem algumas falhas, se a gente aprimorar, dá para fazer essa nova versão, esse novo estilo. Então, consegue alinhar melhor isso e fazer esse funil, né, que a gente chama de funil de vendas, ser mais certeiro e ser mais efetivo, tanto na questão de produtos, quanto ser efetivo no quesito de se direcionar a exatamente um público-alvo certeiro, tá? O resultado é uma relação sólida e de profunda confiança com os clientes, que também se tornam promotores da empresa, dispostos a indicar seus produtos e serviços para amigos e familiares. Então, foi como eu falei, a pessoa gosta, vira tão fã que ela não troca por nada e ainda faz esse marketing gratuito, né? Compartilha, fala para amigos e familiares que determinado produto, serviço ou empresa é muito bom para eles utilizarem também, tá? Então, ao alcançar este último nível, a empresa pode colher os benefícios de contar com os clientes fiéis e defensores, que refletem diretamente no faturamento. Então, obviamente, se é uma empresa de qualidade boa, que já está nesse nível 5, já tem um bom relacionamento com o cliente já é fã, não vai largar de jeito nenhum e vai sair divulgando para todo mundo, já tem essa base de dados bem bacana, consegue implementar isso para novos produtos e otimizar, né, as promoções e vendas, obviamente isso vai refletir no faturamento, que com certeza vai aumentar, né? Foi como eu tinha comentado do churn, o balde. Se a empresa é muito boa, tem esse relacionamento nível 5, os clientes só vão entrar, eles não vão sair. Então, consequentemente, né, tendo mais clientes comprando cada vez mais, indicando novas pessoas, o faturamento só vai aumentar e melhorar, tá? Dicas de um bom relacionamento com o cliente. Assegurar que o cliente se mantenha na empresa. Então, isso é extremamente importante. Manter o cliente próximo pode ser um grande desafio para as empresas, pois a competição está acirrada e as expectativas mais altas do que nunca. Então, foi como eu comentei, hoje em dia a gente tem a internet, então, antigamente a gente, né, com menos uso da internet ou sem internet, a gente tinha que ir para a rua, ir nos locais, pesquisar e saber. Hoje em dia, com alguns cliques, a gente consegue saber todas as empresas que tem daquele determinado produto ou daquele determinado serviço. A gente consegue ver preço, ver o que outros clientes acham, se é bom, se não é bom, né? Como eu comentei, ver as avaliações do Google, por exemplo. A gente consegue ver vídeo no YouTube sobre aquela empresa, então cada vez está mais acirrado, né? Então, a gente falou na aula anterior do engajamento digital, então tem tudo a ver com o relacionamento com o cliente, que a gente precisa trabalhar nisso para chamar cada vez mais atenção, porque a competição, como eu comentei ali mesmo, é muito acirrada, porque a gente sabe que tem várias empresas e hoje a gente consegue facilmente encontrar vários tipos de empresas diferentes para a gente conseguir escolher. Então tem que ter um padrão bem alto de qualidade para conseguir fazer com que o cliente se fidelize naquela determinada empresa, com aquele determinado serviço ou produto, tá? Entender o comportamento do cliente. O ponto de partida do seu projeto de relacionamento com o cliente é conhecê-lo o mais profundamente possível. Se antes bastava mapear o público-alvo e traçar um perfil genérico de consumidores,
hoje há uma necessidade de personalização muito maior. Então, como eu falei, a gente gosta de ser tratado como pessoa mesmo, a gente gosta dessa personalização, a gente não gosta de sentir que a gente é só um número que está só vendendo porque tem que vender, porque eles são obrigados e está sendo uma venda empurrada, né? A gente gosta de ser tratado como pessoa, individual e de forma personalizada. Então, antigamente, as empresas não tinham toda essa sensibilidade, vamos dizer assim. Então, eram vendas mais empurradas, eram coisas mais genéricas, não era assim tão real, tão humano. Mas isso reflete exatamente nessa questão de relacionamento. Foi como eu já venho citando desde a aula passada, né? Por exemplo, a gente tem determinada empresa no Instagram, é quase como se fosse um amigo, né? A gente vê as postagens, curte, comenta, fuça ali, né, no feed para saber se tem alguma novidade, se tem alguma promoção, se tem alguma coisa interessante, ou só olhando mesmo porque quer olhar, mas é um relacionamento mais próximo, né, do que com certeza existia antigamente, até porque a tecnologia não permitia. Então hoje a tecnologia permite, então eles conseguem ter mais acessos, mais dados e conseguem estreitar o relacionamento com o cliente. Estar atento ao feedback. Então, isso também é extremamente importante. Um dos maiores erros das empresas ao se relacionar com os clientes é pedir feedback e não fazer nada a respeito. Muitas vezes, os formulários de pesquisa de satisfação é enviado, mas não há nenhum retorno sobre o assunto em semanas ou meses. Principalmente quando a gente fala de feedbacks, vamos dizer, negativos, né? A pessoa recebeu aquela pesquisa de satisfação e aí dá uma nota 2, 3, né? Geralmente estrelinhas, né? Ou de 1 a 5, 0 a 5, dá ali 2, 3. 3 até que ainda tá razoável, né? Mas dá uma nota ruim e fala, olha, não gostei da experiência porque aconteceu isso, explica toda a situação. E fala, fiquei descontente, não pretendo mais voltar ou não vou divulgar a marca. E a empresa recebe esse feedback que não é positivo e ela não tem um retorno ou não faz nada referente a isso. Então, mesmo que ela não responda a pessoa, primeiro que já é legal a pessoa ter uma resposta, pelo menos um desculpa pelo transtorno, mesmo que não faça nada, pelo menos um desculpa pelo transtorno, a pessoa fica feliz em receber, né? Mas principalmente ver se aquilo ali, porque pode ser uma pessoa que estava num dia ruim e teve uma experiência não tão boa e achou horrível, né? Ou não, é realmente um problema que acontece naquela determinada empresa, serviço ou produto, né? Se tem mais de uma pessoa, tem várias pessoas reclamando da mesma coisa sobre determinado produto, empresa ou serviço, é algo pontual. Então, sim, a empresa precisa prestar atenção, porque não é uma única pessoa reclamando, não é uma pessoa com aquele problema, são várias pessoas, né? Então, precisa ouvir esses feedbacks e, principalmente, tomar uma atitude, fazer algo diferencial para mudar e melhorar, tá? Eu já tinha até comentado um pouquinho sobre isso numa aula anterior, foi igual, eu tinha até falado da minha experiência, né? Eu fui no Bob's, eu amo o milkshake do Bob's, mas já não tinha sido a primeira vez, o milkshake não estava vindo tão legal, e aí eu encontrei uma forma de mandar um e-mail para eles, contei, expliquei toda a situação, até hoje não me responderam, né? Infelizmente, mesmo que fosse um desculpa pelo transtorno, a gente já sente que pelo menos alguém viu ali a minha reclamação, a gente vê que não mandou em vão, que não foi em vão aquele feedback, né? E aí se vai melhorar ou não já é uma outra história, mas também seria bacana ter uma devolutiva, né, dar uma resposta, e principalmente saber que aquilo ali foi melhorado, porque provavelmente não aconteceu só comigo, né, mas enfim, e aí a gente já tem em contrapartida outras empresas que eu já citei, acho que até mesmo aqui no vídeo, e citei na aula anterior, o Nubank, né, que sempre que eu preciso entrar em contato com eles é muito rápido, é personalizado, é uma pessoa de verdade que fala comigo, e sempre resolve, então, sempre que eu tenho alguma reclamação, preciso fazer algum feedback, eu sei que eu sou muito bem ouvida, então isso também faz diferença, né, para a propagação e divulgação da marca. Então isso também melhora o relacionamento, num sentido de vou continuar com o Banco Nubank, por exemplo, e já tem mais ou menos um mês que isso aconteceu, não fui mais no Bob's e não sei se eu vou também. Então também tem essa questão, além da divulgação, tem também de reter ou não reter aquele cliente, tá? Investir em promoções exclusivas. O consumidor 3.0 gosta de exclusividade e você pode impulsionar o relacionamento ao direcionar promoções personalizadas para a sua base. Para isso, você terá que conhecer muito bem os clientes e saber qual o momento certo de enviar ofertas. Então, eu já tinha comentado, né, do banco de dados. Então, por exemplo, aniversário é super importante ter. E aí é super bacana você mandar, né, parabéns, feliz aniversário,
hoje é seu dia especial, ganha um cupom com 10% de desconto. Por exemplo, tá? Só para exemplificar. Com certeza a gente fica feliz, mas que só mande uma mensagem de parabéns de determinada empresa, né? A gente já fica se sentindo super especial, tipo, nossa, lembrou do meu aniversário. Não lembrou, tá? Foi os dados que estavam ali no sistema, no software, mas de qualquer forma a gente se sente lembrado. Por mais que querendo ou não, a gente é um número, a gente sente que é tratado como se não fosse o número. Como se a gente fosse uma pessoa, uma amiga, uma pessoa próxima da determinada empresa. E é isso que a gente quer quando a gente fala de relacionamento. A gente quer um relacionamento próximo, que a empresa faça com que a gente se sinta diferente, que a gente se sinta especial e, consequentemente, mesmo que a gente sabe que no fundo não é, nossa, a empresa lembrou do meu aniversário, a gente sabe que pelo menos tem um sistema que me mandou um parabéns. Então, provavelmente eu vou simpatizar muito mais com aquela empresa, vou falar bem ou vou acabar comprando produtos. Sem contar outros tipos de personalização. Vamos supor que, no caso, eu seja mãe, não sou, tá? Mas vamos supor que eu sou mãe, e aí tá chegando perto do Dia das Mães, eles mandam, olá, mamãe, você tem um cupom de 5% de desconto para comprar na loja pelo Dia das Mães, por exemplo, tá? Também isso é super legal, mas aí também tem que tomar cuidado e tem que conhecer o cliente, porque vamos supor que eu não seja mãe e eles me mandam isso, não faz sentido, né? Ou, por exemplo, eu tive um filho, infelizmente ele faleceu, não sou, né, mas mãe, perdi um filho, pode ser uma coisa que não seja positiva, muito pelo contrário, vai ser negativo. Então, a empresa tem que ter uma base de dados que seja ampla e principalmente seja atualizada para não ter esses tipos de problema, como eu citei agora. Mas, de qualquer forma, é muito bacana, porque foi como eu falei, a gente se sente exclusivo, se sente especial, sabe que aquilo ali é personalizado, por exemplo, né? Parabéns, você ganhou 10% de desconto na nossa loja, você sabe que aquilo ali é só para você, porque é o seu aniversário. Por mais que eles façam isso para todo mundo, é um benefício que você ganha pelo fato de ser seu aniversário. Ou qualquer outra coisa, tá? Então, isso é muito bacana e é um ótimo diferencial para estreitar também os relacionamentos, né? Comportamento do consumidor nas redes sociais. O comportamento do consumidor nas redes sociais é reflexo de uma série de mudanças causadas pelo avanço tecnológico e da transformação digital nas empresas. O maior acesso à internet e a proliferação de smartphones são os principais responsáveis por essa configuração de comportamento. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então, já comentei isso, né, um pouco no começo dessa aula, falei um pouquinho na aula anterior, e principalmente na aula que a gente falou sobre o avanço da tecnologia, né? Então, a gente já sabe que a tecnologia tem avançado de uma forma extrema, cada vez mais ela está avançando, então os consumidores têm muito mais contato, né, com as empresas e com os produtos. Então a gente sabe que isso é diferente, tem mais acesso à internet, aos smartphones. Hoje em dia as pessoas estão mais conectadas e mais do que nunca, né? Principalmente esse período de pandemia, né? As pessoas ficaram bem mais ligadas a meios digitais e compras online. Então a gente descobriu várias outras empresas, né? Como a gente ficou muito em casa, a gente acabou tudo que a gente ia pesquisar tinha que ser pela internet. Dificilmente a gente saía, né, para fazer uma pesquisa na rua, por exemplo. Então a gente descobriu basicamente um novo mundo que já existia, mas ficou muito mais acentuado por conta da pandemia, né? E isso tem um impacto completamente diferente, né? E foi como eu falei, a gente segue empresas nas redes sociais, então é como se fosse um amigo, como se fosse realmente algo próximo. Então isso tem um impacto grande no relacionamento que a gente tem com as empresas. Nesse sentido, as redes sociais tornam-se um espaço para discussões e compartilhamento de experiências, tanto positivas quanto negativas. Quando transferimos essa realidade para o mundo corporativo, percebe-se que as redes sociais exercem impacto sobre a forma com que os consumidores se relacionam com as marcas. Essa plataforma representa uma fonte de informação sobre determinado produto ou serviço. Então, tanto as empresas conseguem saber mais, né, sobre o que os clientes acham dela, e a gente também consegue encontrar mais informações sobre a empresa, sobre a experiência, né, que outras pessoas têm. Então, foi como eu falei, no próprio Google tem as avaliações, então a gente consegue saber mais sobre uma determinada empresa. Hoje em dia tem o YouTube que pessoas fazem comparativos de produtos, né, o que funciona, o que não funciona, se é verdade, se não é verdade. Então, as pessoas em si trocam informações, né? E a empresa também consegue saber sobre coisas que não estão dando muito certo, e aí eles conseguem arrumar ou não. Então, né, as pessoas compartilham suas experiências positivas ou negativas, que foi como eu comentei, né, para o bem ou para o mal, serve, né, a tecnologia, né, o engajamento, relembrando um pouco mais da aula passada.
Então, as empresas estão mais ligadas nisso, em saber o que as pessoas pensam e principalmente o que as pessoas falam na internet sobre ela. Se é alguma coisa que precisa melhorar ou se são pessoas que falam mal por pura maldade, vamos dizer assim, mas né, a gente sabe que sempre tem um motivo para a pessoa estar reclamando, mas às vezes aquela reclamação é irrelevante, tá? Mas então tem tido um impacto muito grande, principalmente com as redes sociais, porque como eu comentei, o YouTube a gente consegue encontrar vários comparativos ou testando para saber se funciona ou se não funciona, tá? Então, as redes sociais faz diferença também nesse quesito, tá? As empresas, por sua vez, enfrentam o desafio de se adaptar a essa nova dinâmica de consumo e se aproximar do seu público-alvo. Criar um perfil corporativo e participar efetivamente das discussões no ambiente digital passou a ser obrigatório para as marcas que querem garantir presença e competitividade no mercado. Então, dificilmente, né, principalmente empresas que são um pouco maiores, até as que são menores, empresas que surgiram nos últimos 1 a 3 anos, já tem algum perfil no Instagram, Facebook, tem um WhatsApp corporativo, né, para lidar com os clientes. Então, a gente sabe que hoje isso é extremamente importante. Dificilmente a gente vê, né, um comércio, empresa que não tenha, né, um perfil comercial nas redes sociais, incluindo principalmente o Instagram, que a gente sabe que tem sido uma ótima ferramenta, o Facebook e até mesmo o WhatsApp, né? Vira e mexe a gente recebe alguma promoção, alguma coisa, com os perfis corporativos que as empresas têm adotado. E isso faz realmente muito sentido, como nós, as pessoas, né, os consumidores, estão cada vez mais ligadinhos na tecnologia, em redes sociais, né, no geral. Faz total sentido a empresa também ter, né, suas redes sociais ali no meio corporativo para ter essa interação com os clientes. Então, isso é super bacana e faz total sentido para a gente conhecer mais a empresa e também a empresa conhecer um pouquinho mais a gente, tá? Considerar o que o público pensa a respeito dos produtos e serviços que a empresa oferece passa a ser fundamental para o sucesso comercial, tendo em vista que mais de 80% dos consumidores assumem ler os comentários de outros seguidores antes de adquirir determinado produto ou serviço pela primeira vez. Além disso, 71% alega confiar plenamente nas avaliações de outros usuários das redes sociais. Então, a gente já vê que é um número bem expressivo, né? 80% dos consumidores realmente leem os comentários, tá? Eu sou uma delas, eu faço parte desses 80%. E 71% alega que confia plenamente nas avaliações. Então, é claro que a gente sabe que a gente tem que fazer ali uma filtragem, geralmente. Por exemplo, como eu já tinha comentado no anterior, eu gosto muito de ver a avaliação do Google, tá? É muito bacana. Por exemplo, restaurante ou algum tipo de coisa que eu contei na aula passada, que eu tive uma experiência não muito legal. Se eu tivesse olhado os comentários, né, as avaliações do Google, eu não teria me frustrado tanto que em si o local é bem bacana, mas para o rodízio que eu tinha ido, teve várias reclamações especificamente do rodízio, então talvez eu não tivesse ido para o rodízio, poderia conhecer o restaurante de uma forma diferente. Mas para o rodízio não era bacana, né? Demorava muito para ser atendido, a comida não era também tudo aquilo, mas enfim, né? Então é bacana a gente ver e as empresas estão cientes que isso acontece, então ver que tem, como eu já falei, né, em outros momentos, ver que tem aquele determinado problema e tentar solucionar, que aí se a pessoa acabar voltando, né, ou uma outra pessoa vai e já não é tudo aquilo, a empresa vai, né, reerguendo a sua marca, vamos dizer assim, né, vai limpando tudo aquilo daqueles comentários ruins, mas é claro que a gente prefere só fazer comentários bons, então a gente espera que as empresas que a gente frequenta, né, os serviços ou produtos sejam de qualidade e realmente as pessoas estão mais ligadinhas nisso, em olhar os comentários, saber se é bom, saber se não é, e a gente realmente confia, até porque, né, se tem, por exemplo, 100 comentários e 50 pelo menos são negativos, aí é claro, a gente vai ver quais são os pontos negativos, porque às vezes o que é negativo para uma pessoa pode não ser negativo para mim. Como exemplo, na aula anterior, vamos supor que um comentário fala, nossa, parece ser muito bacana, mas é muito longe para mim. Então, para ele é negativo porque é longe. Mas se eu moro perto, né, daquela empresa, daquele restaurante, enfim, esse problema, esse lado negativo que é para uma pessoa pode não ser para mim, tá? Então, as pessoas leem, claro, né, vê o que faz sentido e aí confiam ou não naqueles determinados comentários, tá? Dessa forma, as redes sociais representam uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um desafio para as
marcas interagirem, se aproximarem e conhecerem melhor seu público-alvo. Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Então, tudo vai depender muito dos valores da empresa, do produto, né, ou serviço, porque realmente se tem muita qualidade, né, foi como eu falei, nada é 100% perfeito. Mas se tem bastante qualidade, provavelmente, né, só vai ter feedbacks positivos, só vai ter comentários positivos e gente falando bem, né? Então, isso com certeza pode ser uma oportunidade para crescer, que aí várias pessoas vão comentando, vão compartilhando, vão conhecendo, e aí sendo legal, é muito bom, mas ela já não é tão boa assim. Por exemplo, esse restaurante que eu comentei, rodízio, provavelmente as pessoas, né, que lerem os comentários não vão para o rodízio, pode ir para conhecer, né? Por exemplo, as bebidas eu acho que era muito boa. Não cheguei a experimentar, mas o pessoal já comentava, né? Determinada bebida é muito boa e tal, mas já ali o rodízio já não foi de tanta qualidade. Então acaba sendo ruim por um lado, mas também pode ser bom por outro. Se a pessoa tem determinado foco, ela já vai saber o que é bom e o que não é daquele determinado lugar ou daquele determinado produto e serviço, tá? Com consumidores cada vez mais conectados e atentos a essas mídias, acabam sendo uma maneira de manter um diálogo aberto com eles. Ou seja, o comportamento do consumidor nas redes sociais está fortemente pautado na interatividade e no engajamento com outros consumidores e com marcas de interesse. Então, foi como eu já tinha comentado, né? As pessoas conversam entre si, a gente busca informação nas avaliações ali do Google, vê vídeos no YouTube para tentar descobrir se aquilo é bacana, se não é. E principalmente a gente também está vendo outras marcas, né? Então, a empresa precisa se destacar, mostrar que ela tem um diferencial, mostrar os seus valores, falar das qualidades do seu produto, porque não existe somente ela aí no mercado e nas redes sociais. Principalmente redes sociais, né? A gente consegue pesquisar um monte de coisa, consegue encontrar várias indicações. Na internet, o Google mesmo ajuda bastante a gente nesse quesito. Então, a gente consegue encontrar, sim, uma empresa que faça sentido para a gente, e aí a gente vai comparar duas ou três e ver qual tem melhor custo-benefício, qual se enquadra melhor com o nosso perfil e uma série de coisas. Então, realmente, eles precisam ter um forte engajamento, precisa ter esse relacionamento bem construído com os consumidores, né? Quem já consome a marca, porque obviamente eles vão falar bem. Então, se a gente entra num site, numa página de determinada empresa e a gente vê que as pessoas falam super bem, isso vai ser super bacana, só vai ser pontos positivos. Diferente se tem uma outra marca que é muito parecida, né? O serviço ou o produto é muito semelhante, só que as avaliações não são tão boas. Obviamente, a gente vai optar pela que tem uma melhor avaliação. Então, tudo isso compõe essa questão do relacionamento com o cliente. Não há dúvidas de que as redes sociais deram voz a consumidores. Hoje eles se sentem mais à vontade para fazer reclamações ou elogios a determinada marca. Então, hoje em dia, eu mesma faço bastante feedback quando é positivo e quando não é, porque eu sei que vai ter alguém lendo. Por exemplo, eu fiz questão desse restaurante que eu não gostei, eu comentei tanto na página que eu tinha visto do Instagram, tanto quanto no Google, porque eu sei que alguém vai ler e não vai ir porque viu o meu comentário. Realmente eu vou estar livrando ele de uma boa, porque olha, se eu tivesse olhado os comentários do Google, com certeza eu não teria ido. Mas enfim, então hoje em dia a gente tem muito mais voz e a gente fala para que outras pessoas vejam e vá ao lugar, né, ou compre determinado produto porque realmente é muito bom ou não porque é ruim, tá? E é aí que está a importância de ficar alerta e monitorar suas redes sociais. Uma simples postagem pode melhorar ou prejudicar a imagem da empresa significativamente. Então, às vezes alguém pode postar ou fazer um vídeo falando que a experiência foi ruim, então a pessoa tem que ficar atenta para tentar contornar aquela situação. É óbvio que se for uma experiência ruim não tem muito o que fazer, mas ela pode tentar contornar, como eu já tinha comentado, ela pode pedir desculpas, né, pelo transtorno, ou tentar fazer, sei lá, um cupom para a pessoa voltar novamente, tentar fazer com que aquela pessoa tenha uma experiência melhor ou coisas do gênero. Então, já está até no bloco de autonomia e empoderamento, né? Acabei nem citando, mas enfim. O engajamento dos consumidores em comunidades virtuais permite a troca de informações sobre produtos e serviços e ter recomendações positivas é muito importante. Então, como eu comentei, né, das questões negativas, também é muito importante a gente ter bons comentários, tá?
Antes de efetuar uma compra na loja física, 54% dos consumidores utilizam o smartphone para ler comentários sobre aquilo que deseja adquirir. Então, como eu falei, a gente olha, quer saber se é bom, se vale a pena, se não vale. Então, hoje em dia, as pessoas pesquisam muito mais online, mesmo que vá comprar presencialmente, antes a gente faz uma pesquisa online, vê se vale a pena, vê os comentários, se achar que tem uma boa avaliação, aí realmente a gente ou compra online ou vai na loja física comprar. E mesmo munido dessas opiniões, o consumidor não está satisfeito. Ele ainda quer achar o melhor preço, né, o menor preço. Outros 67% dos consumidores já recorreram a celular com o intuito de comparar preços dentro da própria loja. Então, quem nunca, né, falou, olha, acho que isso daqui tá barato, mas eu acho que eu vi em outra loja mais barata. Aí vai lá, dá uma pesquisada na loja, ah, não, na outra loja tá mais barata, eu vou comprar lá. Ou não, realmente, aqui tá 10% de diferença mais barato, então eu vou comprar aqui. Então, isso realmente acaba acontecendo, né? A gente tem essa autonomia, então, né? Por isso que aqui é autonomia e empoderamento. A gente consegue ter muito mais controle e, por exemplo, vai em apenas uma loja, ou já fez uma pesquisa online, que geralmente os valores da loja online é diferente da loja presencial, mas a partir da loja online a gente consegue ver o que está mais barato, o que não está. Então a gente já vai muito mais certeiro, sabendo o produto que a gente quer, qual é a média de preço, se está mais barato na internet, se vai sair mais barato presencialmente, às vezes pega alguma promoção, né, coisas do gênero. Então isso facilita muito a nossa vida e muito mais a nossa autonomia também. Ou seja, o consumidor tem hoje mais autonomia para escolher o que consumir. Isso representa também maior empoderamento, pois ele pode confrontar o vendedor através de preços e outros atributos oferecidos pela concorrência. Então, eu já tinha até citado, agora nem lembro se foi na aula anterior ou se foi nessa, que os vendedores, né, empurram, ou, por exemplo, a gente vai pesquisar um celular, igual a gente tinha feito naquela aula anterior que a gente pesquisou pela internet. Mas vamos supor que eu tivesse ido na Casas Bahia, e aí tem um representante da Motorola, e aí eu pergunto sobre os celulares Samsungs, e só tem ele ali para vender, ou ele fala, você está procurando qual celular? Ah, você gostou desse modelo Samsung? Ah, não, mas o da Motorola tem um que é superior, ele é muito legal, tem isso, é muito parecido com esse celular. E aí ele vai puxar a sardinha, né, para a marca que ele é representante, para a marca que ele está vendendo, e, por exemplo, vai tentar me vender um Motorola. Não falando mal ou coisa do gênero, tá? Pode ser ao contrário também, esteja procurando um Motorola, e aí o vendedor da Samsung vai puxar a sardinha para a Samsung. Mas aí, pelo fato de já ter pesquisado na internet, eu consigo saber qual que faz mais sentido para mim. E muitas vezes a gente acaba indo na loja mais para ver a estética do celular, que, né, pelas imagens a gente já consegue ver, mas eu, pelo menos, eu faço isso. Eu pesquiso o celular na internet, vejo qual que eu gostei, faço os comparativos, vejo vídeos no YouTube, e aí quando eu tô decidida, eu vou na loja, posso dar uma olhadinha no celular tal? Aí me mostra, eu vejo o peso, vejo a câmera, vejo se ele é mais fininho, se é mais comprido, se tem uma tela bacana, vou aquela olhar, tá bom, obrigado. Vou embora para casa e compro o celular em casa, porque depende, né? Se é mais barato na loja, aí a gente compra na loja, mas geralmente a gente consegue preços mais atrativos na internet, e também tem a questão de cashback, por exemplo, que é o dinheiro de volta, né? Então isso é bem bacana, às vezes o preço está igual da loja, só que na loja não tem a opção do cashback. E online a gente consegue que seja 5% de cashback. Dependendo, se for, por exemplo, um celular, pode ser até um valor interessante, vai voltar um valor significativo, que pelo menos dá para comprar, sei lá, uma película e uma telinha, uma película e uma capinha para o celular, por exemplo. Então, a gente tem que pechinchar e tem que procurar o que faz sentido pra gente. Então, graças à internet, a gente consegue, né, pesquisar, ver o que é melhor, ver o que é mais interessante pra gente, e principalmente ter essa autonomia de ver se vale a pena, de acordo com alguns comentários, ver as avaliações, ver vídeos no YouTube. Então, isso deixa a gente muito mais preparado para a gente ter uma compra muito mais assertiva. Então, a gente tem muito mais controle do que antigamente a empresa fala, não, esse daqui que é bom, e a gente acabava comprando, confiando, e às vezes nem era tudo isso, tá? E também foi como eu falei, às vezes no Instagram a gente olha e parece que é tudo lindo, mágico, maravilhoso, depois na prática não é, mas exatamente por isso que tem os comentários, avaliações, e ver vídeos de comparativos ou testando determinado produto no YouTube é muito interessante, tá?
Galera, a gente chegou na nossa reta final, a nossa conclusão da nossa aula também foi uma aula super interessante falar sobre relacionamento, né, com o consumidor, que hoje em dia a gente vê que isso é muito mais expressivo do que antigamente, né? Então, o avanço tecnológico deu mais poder ao consumidor. Com as redes sociais, eles agora têm mais voz ativa para dizerem o que gostam e o que não gostam. Então, foi basicamente isso que eu expliquei bastante, né? Então, a gente consegue saber muito mais, a gente consegue pesquisar, consegue ver avaliação. Tudo faz muito mais sentido agora, né? Graças à tecnologia fica tudo muito mais fácil. Dessa forma, sai na frente a empresa que compreende e se adapta a essa nova dinâmica nas redes, nas relações de consumo e nas redes sociais, enfim, né? As empresas que adotam esse estilo de dinâmica, criam perfis nas redes sociais ou conseguem estreitar esse relacionamento com o cliente, ter um bom relacionamento com o cliente, com certeza faz total diferença, né, para o faturamento, para a empresa crescer, para a empresa ser engajada, né? Faz total sentido para a empresa crescer, pensar em todos esses pontos que a gente foi conversando, tá? E chegamos às nossas perguntinhas do finalzinho da nossa aula. Então, perguntinha número 1. Relacionamento com o consumidor é um conceito que expressa a conexão permanente entre uma empresa e seus consumidores, somando todas as interações. Então, complete o espaço. Se precisar dar um pause, dar aquela lida, né? Então, opção A, estratégia. Opção B, marketing. Ou opção C, relacionamento. Aí ver qual cabe melhor ali no espaço. Já passando para a resposta, mas se precisar dar um pause, com calma, ler e ver qual faz mais sentido. Mas a resposta certa é a opção B, o marketing, tá? Então, relacionamento com o consumidor é um conceito de marketing que expressa a conexão permanente entre uma empresa e seus consumidores, somando todas as interações, tá? Então, relacionamento com o cliente é basicamente isso, né? Já tinha explicado um pouquinho mais, mas como eu digo sempre, né? Eu trago nas perguntinhas para a gente relembrar alguns conteúdos que falamos na aula e também para ver se vocês entenderam, se acertaram, se erraram, tá bom? Para fixar os conhecimentos de vocês. Perguntinha número 2, uma perguntinha também bem interessante, falei disso. Com certeza vocês não vão esquecer depois da minha gafe ali do inglês. Nem tentei me corrigir, mas enfim. Perguntinha número 2, o que é CRM? Opção A, é um software que faz a divulgação do seu produto ou serviço para o cliente. Opção B, é um software que encontra o cliente perfeito. Ou opção C, é um software que contém todos os dados da base de clientes. Essa pergunta também não está difícil, como eu comentei, eu acho que vocês não esqueceram. Já passando então para a nossa respostinha certa, é a opção C. É um software que contém todos os dados da base de clientes. Então, o CRM, que eu não lembro mais também a pronúncia em inglês, deveria ter colocado aqui qual a pronúncia certa em inglês, que aí nunca ninguém ia acertar. Mas brincadeiras à parte. Então, é um software que é super interessante, como eu comentei, que tem ali os dados dos clientes, né, data de aniversário, quanto consome, com que frequência consome. Então, tudo isso é muito importante para a empresa, né, fazer uma divulgação mais assertiva, fazer promoções que sejam mais personalizadas com cada perfil de cada cliente, tá? Então, é um software que as empresas usam e é extremamente interessante. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo meu inglês super errado. E eu fui tentar ler, eu vi que ia ficar ruim, ia ficar pior, então vocês fingem que não viram, tá? Finge que passou batido. Perguntinha número 3. Quais são os 5 níveis de relacionamento com o consumidor? Opção A, inicial, básico, médio, intermediário e avançado. Opção B, básico, reativo, responsável, proativo e parceria. Ou opção C, inicial, básico, responsável, proativo e avançado. E a nossa respostinha certa é a opção B, básico, reativo, responsável, proativo e parceria. Então, a gente falou também, citei bastante sobre os níveis, né? O nível mais básico geralmente acontece em empresas menos estruturadas ou um pouquinho mais recentes, ou não, né? Tem empresa que já inicia com um nível bem avançado, né? Um proativo ou parceria, geralmente pelo menos um responsável, proativo, né? E depois a empresa vai ganhando a confiança do cliente até o ponto que ele se torna fã, divulga para todo mundo e não larga a empresa por nada, tá? Então, esses são os níveis, são os estágios que a empresa passa, né, em relação ao relacionamento com o cliente, tá? Perguntinha número 4.
basta apenas mapear o público-alvo e traçar um perfil genérico dos consumidores. Hoje não há uma necessidade de personalização. Então, isso que eu acabei de comentar é verdadeiro ou falso? Essa também não está difícil, então já vou passar para a resposta. Obviamente é falso, então não, muito pelo contrário, né? Hoje em dia não basta apenas fazer, né, um mapeamento do público-alvo e ver um perfil genérico. Hoje em dia as pessoas buscam, né, cada vez mais empresas que tenham um trabalho mais personalizado, um carinho maior com o cliente, tenham promoções específicas para o perfil dele ou exatamente personalizadas, né? Então, é bem ao contrário, por isso que essa resposta, a resposta certa é o falso, né? As empresas elas precisam trabalhar e melhorar muito nesse quesito, porque a gente está cada vez mais exigente e a gente está certo. É isso. E nossa última perguntinha, pergunta número 5. O consumidor tem hoje mais autonomia para escolher o que consumir. Isso representa também maior empoderamento, pois ele pode confrontar o vendedor através de preços e outros atributos oferecidos pela concorrência. Então, também não vou demorar muito, essa a gente viu há pouco tempo, então não tem como errar. A resposta correta é verdadeira, então é exatamente isso. Hoje em dia a gente tem muito mais autonomia para escolher, né, o que a gente vai consumir, a gente consegue fazer comparativos de qualidade de produto e preço, então a gente consegue avaliar realmente o custo-benefício e até mesmo a gente consegue falar com o vendedor, não, eu vi tal celular que isso é melhor, você concorda mesmo? E ver, né, a opinião dele também. Ou realmente já ir decidido e já ir na loja comprar e nenhum vendedor acabar puxando sardinha para a marca que ele é contratado, né? E acabar empurrando um produto que não vai fazer sentido para a gente ou que não vai ser legal, tá? Então, hoje em dia, a gente tem essa autonomia de conseguir escolher exatamente o que vai ser bom ou não pra gente, e também a gente consegue ver comentários, então saber o que as pessoas acharam, quais são os reais pontos negativos e positivos, que geralmente, né, o consumidor ele tende a falar a verdade, a não ser que ele esteja sendo pago, aí ele obrigatoriamente tem que falar bem, mas foi como eu comentei, né, hoje em dia a gente encontra as avaliações do Google e também o próprio YouTube, né, pessoas fazendo comparativo, falando se dá certo, se não dá, se é bom, se não é, qual que é a opinião dela, referente a determinado serviço, produto ou empresa. Então, isso também é muito bacana, traz muito mais autonomia para a gente nos dias atuais, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante para vocês, tá? Eu sempre trago essas perguntinhas para refixar, né, os conhecimentos sobre assuntos que a gente falou na aula. Eu espero que vocês gostem, eu espero realmente que vocês acertam. E aí, como de praxe, eu falo sempre no final das aulas, né? A internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. Então, se ficou com alguma dúvida referente a alguma coisa que eu comentei, a gente consegue pesquisar na internet. O YouTube ajuda a gente bastante, seja para fazer comparativos e saber qual é o melhor produto, como para estudar ou simplesmente para entretenimento, né? O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, a internet e a tecnologia ajuda demais a gente. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido uma aula interessante para vocês. Eu super amei essa aula e espero vocês na próxima, tá bom? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!